Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Foi o maior, o mais violento, o mais ousado atentado terrorista da história. Uma declaração de guerra. Em menos de 20 minutos, um inimigo sem rosto destruiu de uma só vez os centros da economia e do poder militar americanos. Em Washington, o Pentágono. Em Nova York, 2 torres de 110 andares com 417 metros de altura. Em segundos, o World Trade Center virou uma montanha de entulhos, vidro, cimento e aço. Ninguém arrisca o número de mortos, mas sabe-se que é superior a 10 mil. Você vai ver agora no Jornal da Globo o dia em que o terror mudou os rumos da história da humanidade. E você vai ver também, em engraxates, analistas financeiros, executivos, como brasileiros que estavam no World Trade Center conseguiram escapar da tragédia. Radares, satélites, mísseis antiaéreos. Os analistas militares tentam explicar como a maior potência do planeta foi atingida em cheio, sem possibilidade de defesa. A Bolsa de Tóquio abre em baixa. O mercado americano está paralisado. Como o atentado vai mexer com a economia mundial e com o Brasil. Agora, no Jornal da Globo. Milhares de vidas perdidas. O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, disse que o número de mortos é maior do que qualquer um de nós pode suportar. O terror atacou o coração financeiro e político dos Estados Unidos. Vamos ao vivo a Nova York com a correspondente Zileide Silva. Zileide, mais de 12 horas depois dos atentados, parece que há notícias de sobreviventes, não é isso mesmo? Ana, uma rede de televisão americana, a NBC, informou agora há pouco que sobreviventes podem ter sido localizados nos escombros. E agora, Ana, as investigações estão direcionadas realmente ao bilionário saudita Abi Laden. A inteligência americana teria interceptado várias comunicações entre os seguidores de Laden. E a polícia tem ainda as informações que alguns passageiros dos 4 aviões conseguiram passar para parentes. Através de celulares, eles informaram que os aviões estavam sendo sequestrados. E em um desses aviões estaria um dos seguidores de Laden. Às 8h30 da noite, em Washington, 9h30 no Brasil, o presidente americano George Bush foi para a TV e prometeu: os Estados Unidos vão caçar os responsáveis por esses atentados. O presidente americano estava emocionado. Falou durante 5 minutos e prometeu: os Estados Unidos não vão fazer distinção entre os responsáveis pelos atentados e aqueles que os esconderam. George Bush prometeu ainda que vai encontrar os responsáveis e vai levá-los à justiça. O presidente americano confirmou: milhares de pessoas morreram nos atentados, vítimas, segundo ele, de forças demoníacas. Mas o presidente foi muito claro: os terroristas podem ter tocado as fundações dos prédios, mas não as da América. Disse ainda que a partir de amanhã o país volta ao normal, os prédios federais vão abrir e que as instituições financeiras dos Estados Unidos continuam fortes e que a economia está aberta para negócios. George Bush agradeceu às manifestações de apoio e de pesar e disse que confia na capacidade de recuperação dos norte-americanos. And God bless America. Além dos 2 aviões que se chocaram contra o World Trade Center, outra aeronave caiu em Pittsburgh, na Pensilvânia, antes de atingir o alvo. E um 4º avião atingiu o Pentágono, o quartel-general da inteligência americana. Vamos a Washington com o repórter Fernando Silva Pinto. As chamas no Pentágono ainda não se apagaram. Os bombeiros e as equipes de resgate trabalham e vão trabalhar durante toda a noite, não só para controlar o incêndio, mas para ainda tentar encontrar sobreviventes no edifício de onde são comandadas as Forças Armadas Americanas. Até agora não existe uma contagem oficial das vítimas. Uma coisa, o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, garante: amanhã o Pentágono vai funcionar. E o chefe do Comando Conjunto das Forças Armadas, General Henry Sheldon, disse: eu não vou entrar em detalhes, mas as Forças Armadas Americanas estão prontas para qualquer ação imediata que seja necessária.
Ou seja, no momento em que houver uma ordem da Casa Branca, o Exército, a Marinha, os fuzileiros navais e a Força Aérea entrarão em ação. Washington, enquanto isso, está deserta. Nem em tragédias passadas, como a morte do presidente Kennedy, a capital esteve tão silenciosa. Os mortos no atentado ao Pentágono, que você viu aí na reportagem de Fernando Silva Pinto, passam de 800, segundo informações divulgadas agora há pouco pela CNN. Não há informações precisas quanto ao número de desaparecidos, que pode variar entre 100 e 800, ainda segundo a rede de TV americana. Mais de 12 horas depois que os ataques começaram, os americanos ainda não conseguem compreender a brutalidade do pesadelo que se abateu sobre suas vidas. De Nova York, a reportagem é de Jorge Pontual. Dor, desespero, choque, chove metal, vidro, fogo. Quem não corre é tragado pela nuvem de destroços. Não dá para respirar. Ninguém entende o que está acontecendo. Primeiro, um avião mergulha num dos prédios do World Trade Center. Os últimos andares pegam fogo. Milhares de pessoas começam a ser retiradas dos dois prédios. Parece cena de filme de desastre, mas o roteirista enlouqueceu. O pesadelo está apenas começando. Um segundo avião atravessa a outra torre, bem no meio. Um dia foram os prédios mais altos do mundo, vistos de qualquer lugar de Nova York. A cidade inteira assiste sem acreditar seu cartão postal em chamas. E aí, o apocalipse. Primeiro uma torre. Depois a outra. Desaparecem na fumaça. Implodem como um castelo de cartas. O símbolo orgulhoso do Centro Financeiro Mundial vem abaixo. Na rua só se salva quem corre muito. O muro de fumaça e pedra avança rápido. Uma fumaça amarelada que cheira a enxofre. Um inferno que engole tudo. Em todo o sul da ilha, em torno de Wall Street, novos incêndios e explosões. Mais uma torre desmorona. Entre os milhares de mortos, ainda presos sob os escombros, bombeiros e policiais que tentavam salvá-los. Parece o fim do mundo, mas não acaba. Mais de 12 horas depois dos atentados, o que sobrou do World Trade Center continua a arder, enchendo de fumaça o céu de Nova York. Uma cidade fantasma, as ruas quase desertas, as pessoas trancadas em casa com medo. Uma cidade que nunca mais será a mesma. No meio da poeira que cobre tudo, os sobreviventes apenas perguntam: por quê? Essa tragédia vai mudar a história do século XXI. Muda a ideia de poder. A imensa força americana foi humilhada por meia dúzia de fanáticos. Além disso, a América perdeu a inocência. É a primeira vez que uma guerra acontece dentro de casa. Pela pior forma, ela se descobriu frágil, vulnerável, como o resto do mundo. Isso pode relativizar a autossuficiência americana. A morte é democrática. Foi abalada também a crença na razão ocidental. A democracia foi atacada pela teocracia. Política e religião se uniram dentro dos terroristas suicidas. Para o fundamentalista do Islã, a morte pode ser um prêmio, uma gloriosa subida ao paraíso. Vai mudar também o ritmo da globalização da economia e da política, porque é incrível, mas através deste horrendo crime, o mundo dos loucos e miseráveis se fez presente no Ocidente capitalista. Daí, a América terá de examinar os deveres de sua liderança. É claro que vai haver retaliação, é inevitável, mas punir os culpados não resolve nada. A médio prazo, devemos pedir a Deus ou a Alá que Bush e a direita americana não enlouqueçam pela paranoia para a felicidade da voraz indústria de armamentos. Finalmente, vamos esperar que a América não esqueça que a sua potência pressupõe paciência com o atraso e com o irracionalismo. O Islã não vai mudar nunca. O Ocidente, sob a liderança da América, é que terá de ser racional e benevolente com as diferenças culturais do mundo. Do contrário, o século XXI pode virar uma infinita viagem de sangue e terrorismo.
Pelo que se sabe até agora, nem a CIA nem o FBI suspeitavam dessa ação. Mas um batalhão de agentes e investigadores super especializados está mobilizado. Cada pequena informação, cada fragmento, tudo vai ser importante para reconstituir e identificar os autores dos atentados. Algumas pistas já são conhecidas, como disse há pouco a repórter Zileide Silva. 2 telefonemas feitos enquanto os aviões sequestrados já se encontravam em rota de colisão com os alvos. O Boeing 757, que partiu de Washington para Los Angeles, teve rota desviada para colidir com o prédio do Pentágono. No momento do sequestro, Bárbara Olson, comentarista da rede de televisão americana CNN, estava a bordo e telefonou 2 vezes para o marido. Disse que os sequestradores estavam armados de facas e estiletes. Eles obrigaram toda a tripulação a se refugiar na cauda do avião e assumiram o comando. Desesperada, ela perguntou para o marido: "O que devo fazer?" No avião que saiu de Boston, o primeiro a atingir uma das torres do World Trade Center, havia um executivo que telefonou 2 vezes para o pai durante o sequestro. O pai conta que no primeiro telefonema, o executivo diz que uma aeromoça está sendo esfaqueada. Na segunda vez que liga, avisa: o avião está perdendo altura. Não é só no voo do segundo avião que se chocou com o World Trade Center, uma aeromoça também conseguiu telefonar para um número de emergência e contou que os colegas estavam sendo atacados a golpes de faca e que o avião tinha sido desviado para Nova York. O ataque suicida com o uso de aviões não é uma novidade no terrorismo do século XXI. Começou com os kamikaze na Segunda Guerra Mundial. Os kamikaze eram pilotos japoneses que realizavam missões suicidas, principalmente contra navios aliados durante a Segunda Guerra Mundial. A palavra kamikaze significa vento divino, uma referência a um tufão que, de maneira fortuita, impediu uma invasão da Mongólia ao Japão em 1281. Durante a Segunda Guerra, os kamikaze afundaram 34 navios e danificaram centenas de outros. Numa única operação em Okinawa, provocaram a morte de 5.000 homens da Marinha Americana. Mas uma pergunta ainda está sem resposta. Quem comandou os kamikazes de hoje? Quem orquestrou o maior ataque terrorista da história? Ninguém assumiu a autoria do atentado, mas há indícios de que por trás do desaparecimento do World Trade Center e da morte de milhares de pessoas esteja o terrorista mais procurado do mundo, o saudita Osama Bin Laden. 44 anos, uma personalidade de contrastes. Osama Bin Laden é tímido e humilde nas raras entrevistas que concede em seu quartel-general, nas montanhas do Afeganistão. Mas revela toda a sua audácia e seus milhões de dólares ao financiar e comandar atentados terroristas no mundo inteiro. Bin Laden é acusado de tramar os ataques às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia em 98. Foram 200 mortos. Em outubro de 2000, explodiu um destroyer americano num porto do Iêmen, matando 17 marinheiros. Nem parece que Bin Laden foi, nos anos 80, parceiro dos Estados Unidos no combate às tropas da União Soviética durante a Guerra Fria. Mas, com o fim do comunismo, fez do aliado o alvo. Hoje considera os Estados Unidos o maior inimigo do mundo muçulmano. Bin Laden formou um exército de fanáticos islâmicos com o objetivo de declarar a guerra santa contra os americanos. Ganhou o apoio velado da milícia Talibã, grupo que hoje controla 90% do Afeganistão. E por isso conseguiu montar seu quartel-general nas montanhas daquele país. E o Talibã se apressou em dizer em coletiva às TVs que não tem nada a ver com os ataques nos Estados Unidos. E chegou a condenar a violência, mas não adiantou. Cabul, capital do Afeganistão, foi bombardeada. Era madrugada em Cabul, fim da tarde aqui no Brasil. As imagens da CNN mostram os mísseis disparados em direção ao aeroporto. O mundo pensou que a retaliação americana já tinha começado. O Talibã respondeu com baterias antiaéreas. Focos de incêndio iluminaram a cidade. Não demorou para os Estados Unidos negarem a autoria do ataque. E a atenção se voltou para o inimigo interno. A oposição ao Talibã ocupa uma pequena região ao norte do Afeganistão e teria se aproveitado da situação para um ataque.
E você vai ver a seguir as causas da catástrofe. Foi o impacto do avião que derrubou as torres ou havia dinamite dentro dos prédios? A palavra dos especialistas. O World Trade Center era um dos símbolos mais visíveis do capitalismo americano, um monumento à hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Neste trágico 11 de setembro de 2001, desabou com as Torres Gêmeas grande parte do sonho americano. As Torres Gêmeas do World Trade Center se destacavam pela imponência na paisagem de Nova York. Eram um símbolo quase tão famoso quanto a Estátua da Liberdade ou o próprio Empire State Building. Na época em que foi fundado, em 75, o World Trade Center era o prédio mais alto do mundo, com 110 andares e 417 metros de altura. Atualmente, tinha sido destronado por outros 4 arranha-céus, entre eles a Torre da Sears, em Chicago, e a Torre Petronas, na Malásia. Em seus 26 anos de existência, o World Trade Center foi visitado por cerca de 35 milhões de pessoas. Localizado no coração de Wall Street, o centro financeiro de Nova York, o World Trade Center abrigava mais de 1.000 escritórios, em que trabalhavam 40 mil pessoas. Dos seus terraços, tinha-se uma visão privilegiada do sul da ilha de Manhattan. No dia 26 de fevereiro de 93, o prédio foi alvo de um atentado. Um carro-bomba explodiu no estacionamento, matando 6 pessoas e ferindo outras centenas. 2 anos depois, o cheque Omar Abdel Rahman e mais 9 militantes islâmicos foram condenados pelo ataque. Em 98, outro muçulmano, Ramzi Youssef, também foi condenado. Nesta terça-feira, o World Trade Center ruiu. Uma torre e depois a outra, sepultando com elas a velha crença de que o gigante americano era invencível. E uma das torres gêmeas do prédio Petronas, na Malásia, que você viu agora há pouco, foi esvaziada depois dos ataques ao World Trade Center por medida de segurança. Mas será que apenas o avião conseguiu vencer o gigante? Ou será que haveria explosivos nas colunas de sustentação? É um desafio para a perícia. Mas especialistas dizem que, a princípio, um outro fator ajudou a acabar com os 2 prédios. O engenheiro Moacir Duarte é um dos poucos especialistas em controle de catástrofes no Brasil. Coordena um grupo de análise de risco tecnológico na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele afirma que não houve implosão nem uso de bombas no ataque ao World Trade Center. Os 2 aviões que atingiram as torres fariam voos longos e os tanques estavam cheios. O combustível foi suficiente para a grande explosão. Quando você tem o primeiro impacto, você rompe as linhas e tubulações de gás internas do prédio. E isso começam a ocorrer os vazamentos e esse gás faz o quê? O gás sobe. Como esse gás sobe, ele vai encontrar o material pegando fogo descendo do combustível do avião. Repara aqui, ó, a nuvem de poeira, a estrutura caindo aqui. Olha como ele cede. Ele colapsa a estrutura, ó, pedaços aqui voando. Parece um processo de implosão. Na opinião deste especialista em planos de emergência, os reflexos deste ataque na infraestrutura e nos serviços básicos de Nova York ainda podem trazer riscos para a população da cidade. Você rompe as tubulações de esgoto, rompe os sistemas d'água, desloca as pessoas, afeta os sistemas de tratamento e isso acaba gerando uma série de coisas. De todos os registros obtidos até agora do inferno em que se transformou o World Trade Center, consegue dar a dimensão do horror vivido por vítimas e por equipes de resgate. As imagens foram feitas por um médico americano, o Dr. Mike Heath. Quando uma das torres desaba, o barulho para quem estava lá embaixo é ensurdecedor. Uma nuvem de fumaça e escombros se aproxima, ameaçadora. O médico se protege atrás de um carro, o que, segundo ele, praticamente salva sua vida. O ar é irrespirável. O médico pede para usar por poucos minutos a máscara de oxigênio de um colega.
That's good. Okay. Back to you. Outro médico o reconhece e pede para que ele se aproxime. Aqui ele se filma e diz que a polícia o impediu de entrar no prédio. Mas consegue registrar com sua câmera amadora todo o desespero das equipes de resgate. Uma brasileira que mora em Nova Jersey, do outro lado do rio Hudson, viu as torres do World Trade Center desabarem da janela do próprio apartamento. Ela nunca pensou que fosse testemunhar o maior atentado da história dos Estados Unidos. Por telefone, ela conta o que viu. Até então eu tinha uma vista lindíssima com os dois edifícios do Twin Towers, né, maravilhosos aqui à noite. E hoje de manhã eu pude presenciar uma coisa tão triste, tão chocante, uma sensação muito grande de tristeza, de derrota, um sentimento assim de pensar, meu Deus, será que uma coisa pior pode acontecer? Quem sabe uma terceira guerra? Foi muito triste. E aí aquilo ainda em chamas e a gente vendo daqui da janela, né, que é do outro lado do rio, e ver todo aquilo, um verdadeiro inferno, em fumaça, em fogo, né? E depois, acho que dentro de mais ou menos uma meia hora, outra torre também da mesma maneira implodiu, foi tudo para baixo. E é uma coisa realmente muito, muito triste e lamentável pensar que quantas vidas não devem ter perecido aí hoje de manhã. Foi mais ou menos o que todo mundo pensou, que se tratava de uma nova guerra. Aqui em São Paulo, muito medo. Empresas americanas dispensaram funcionários, consulados fecharam as portas, religiosos se uniram pela paz. Os ataques terroristas ao Pentágono e às torres do World Trade Center fizeram a maior cidade do Brasil parar. O Brasil também tem um World Trade Center, bem menor do que o de Nova York, mas semelhante a outros 330 espalhados pelo mundo. São 26 andares na zona sul de São Paulo, com salas de videoconferência, auditórios e escritórios de 50 empresas. Centros como esse existem em 101 países e têm como objetivo promover o comércio mundial. Oficialmente, o World Trade Center brasileiro não interrompeu suas atividades hoje, mas pelo menos 6 empresas americanas que têm escritórios aqui preferiram liberar seus funcionários, com medo de atentados. A segurança do prédio foi reforçada, mas a direção do World Trade Center de São Paulo diz que não teme ataques terroristas. Esse atentado, na realidade, não foi a missão de World Trade Center, foi o símbolo que o World Trade Center representa na pujança do país, que é os Estados Unidos. O consulado israelense em São Paulo fechou as portas. A Federação Israelita determinou a suspensão de atividades nas sinagogas, clubes e escolas judaicas. É uma tragédia internacional com consequências imprevisíveis. Na maior mesquita do país, os muçulmanos rezaram pela paz e condenaram os ataques. Este ato é deplorável. Devemos rezar pela paz, somente pela paz, onde todo mundo pode viver dignamente em paz em qualquer parte do mundo. Ao meio-dia, o consulado americano na capital paulista foi fechado por ordem da embaixada em Brasília. Estou preocupada, e não só por hoje, mas pelo que vem pela frente. A polícia isolou a rua no bairro dos Jardins. No fim da tarde, a consuleza deixou o prédio, escoltada e em silêncio. Ficou o símbolo do poder americano, que hoje era a imagem do luto. Todos os voos com destino aos Estados Unidos foram cancelados. Até as aeronaves que já haviam decolado tiveram que voltar. A repórter Lília Teles está no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Lília, a segurança foi reforçada, me parece que em todos os aeroportos do país, não é? A Infraero e o DAC intensificaram
a fiscalização e também o controle de segurança em todos os aeroportos. Isso para intensificando, então, a atuação da Receita Federal e da Polícia Federal. Isso inclui a revista de passageiros, comissários, equipes de serviço e até dos suprimentos que abastecem as aeronaves. Agora à noite, equipes do Esquadrão Antibombas fizeram uma varredura aqui no Aeroporto Internacional, no que eles chamaram de uma operação padrão solicitada pela Infraero. Ao todo, 30 voos do Brasil com destino aos Estados Unidos foram cancelados hoje. No aeroporto de Cumbica, em São Paulo, um voo que ia para Miami chegou a decolar e retornou ao Brasil 2 horas depois. E segundo as empresas aéreas, o cancelamento permanece enquanto o espaço aéreo americano estiver fechado. E foram suspensas temporariamente a concessão de vistos e a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. Ana Paula. Muito obrigada, Lília, pelas informações. Cenas chocantes, população atônita. Diante de um monitor de TV, expressões de horror, medo, perplexidade, indignação. Como em muitos lugares do mundo, o brasileiro também parou para ver o maior ataque terrorista de todos os tempos. Guerra é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Um descontrole total da humanidade, a situação de insegurança é muito grande. Nossa, demais. Parece um filme de terror. Uma catástrofe muito grande. Nós todos ficamos com medo. E tô chocada mesmo. Jamais eu pensei que isso pudesse acontecer. Muito triste mesmo. É lamentável. A gente não sabe qual a reação que os Estados Unidos pode tomar, né? Eu tenho medo das consequências desse episódio, né? Qual o futuro dos filhos, dos netos, que eu que já tenho neto, né? E você vai ver a seguir o mundo em estado de choque. Nos 4 continentes, a indignação dos chefes de Estado. O mundo em estado de choque. Nos 4 cantos do planeta, líderes reagiram com estupefação e incredulidade ao desenrolar da tragédia nos Estados Unidos. O mundo dificilmente esquecerá este dia. Bárbaro, insano, covarde, abominável. Em toda a parte, líderes tentavam encontrar as palavras para expressar tamanha revolta. Visivelmente abalado, o primeiro-ministro britânico Tony Blair disse que o terrorismo é o novo mal que precisa ser combatido. O presidente francês Jacques Chirac classificou os ataques de monstruosos. O chanceler alemão Gerhard Schröder afirmou que os atos terroristas nos Estados Unidos são uma declaração de guerra ao mundo civilizado. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin disse que um ato tão desumano não pode ficar sem punição. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon decretou um dia de luto no país e disse que os ataques foram perpetrados por forças da escuridão. Chocado ficou também o líder da autoridade palestina, Yasser Arafat, que disse: inacreditável, inacreditável. Mas muitos árabes comemoraram os atentados. Em Jerusalém Oriental, palestinos saíram às ruas para celebrar a derrota do inimigo. O Papa João Paulo II enviou uma mensagem ao presidente George Bush, descrevendo os ataques como atos de horror inenarrável que lançaram o país em um momento trágico e sombrio. No Brasil, preocupado com os desdobramentos dos ataques terroristas a alvos americanos, o alto escalão do governo passou o dia reunido com o presidente da República e algumas medidas preventivas já foram tomadas, como mostra de Brasília a repórter Délis Ortiz. A aeronáutica entrou em estado de alerta, determinou maior controle do espaço aéreo e mais rigor no embarque de passageiros. A polícia reforça a segurança na representação palestina, nas embaixadas de Israel e Estados Unidos. O Itamaraty instalou um plantão de atendimento para auxiliar na busca de informações sobre brasileiros que moram nos Estados Unidos. O número é 61-411-6456. Nós vamos repassar todas essas informações ao Consulado Brasileiro em Nova York, que quando estiver de posse da relação de vítimas, poderá informar melhor as pessoas, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso acompanhou o drama americano pela televisão. A gravidade do terrorismo fez o presidente invocar a Constituição. O Conselho de Segurança Nacional
órgão de consulta em questões de soberania nacional e defesa do Estado, foi convocado. Em discussão, medidas de proteção aos americanos que moram aqui e a revisão do sistema de defesa nacional diante do novo inimigo, o terror. Mas as autoridades brasileiras admitem, ainda não têm noção dos desdobramentos da tragédia, nem ideia dos efeitos de uma retaliação americana e o envolvimento de outros países. Na rua, esta vendedora traduziu o sentimento da República. De uma forma ou de outra vai atingir o Brasil, né? Que seja na parte financeira, que seja de uma forma ou de outra, né? O impacto dos ataques lá fora produz pesadelo na nossa economia. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, foi chamado ao Planalto. Em seguida, o presidente se pronunciou. É provável que, diante da virulência dos atos praticados, haja consequências em todo o mundo, principalmente econômicas. E o Brasil é parte do sistema mundial e pode vir a ser, direto ou indiretamente, afetado por essas turbulências. E nós estamos atentos. Os mercados financeiros do outro lado do mundo já começaram as operações do dia. Tailândia, Taiwan e Malásia decidiram manter as bolsas fechadas. Já a Bolsa de Tóquio abriu em forte queda. Em 30 minutos, desceu ao nível mais baixo em 17 anos, abaixo dos 10 mil pontos. A explosão no centro financeiro de Nova York pode mudar as relações entre a primeira economia do mundo e os demais países. O impacto sobre o centro do poder econômico vai criar um efeito dominó, prejudicando a economia mundial, ou a economia volta ao normal em alguns dias? Veja a reportagem de William Vac. Era o sonho declarado dos piores inimigos do modo de vida americano, transformar em pó o sistema que parece dominar o mundo. Pelo menos na terça-feira, a explosão das torres que simbolizavam o capitalismo globalizado pôs por terra não só os mercados financeiros americanos. As bolsas de Nova York e a bolsa eletrônica da Nasdaq nem chegaram a funcionar. Para tranquilizar os mercados internacionais, o Federal Reserve, o Banco Central americano, anunciou na Suíça que garantia liquidez ao mercado. Nos mercados financeiros europeus, que já estavam fechando, perplexidade, indecisão, cotações despencando. O ouro, para onde muitos correm em períodos instáveis, ficou mais caro. E o petróleo também. Qualquer conflito no Oriente Médio afeta os preços de energia. O tremor chegou depressa também às bolsas latinas. Em São Paulo, a bolsa suspendeu o pregão quando já apresentava forte queda. A abertura amanhã certamente vai ser emocional, onde tudo depende do resto das notícias que vão sair ainda hoje. Amanhã acho que é dia de cautela. Mesmo com poucos negócios, muita procura por dólares nas mesas de câmbio. Diante do nervosismo, o Banco Central entrou no mercado vendendo reservas. A moeda americana fechou o dia valendo R$ 2,66 para a venda, alta de 2%. Os números de hoje falam de um dia negro para os mercados internacionais. Mas serão duradouras as consequências negativas para a principal economia do planeta, que é a dos Estados Unidos? E que consequências haverá para economias como a do Brasil? Claramente, os empréstimos eles serão mais cautelosos, a taxa de risco deve aumentar um pouco, os mercados ficarão mais voláteis. Se isso se materializar a um prazo maior, significa maior dificuldade de conseguir recursos. A volta à normalidade econômica internacional depende da velocidade e da intensidade de uma possível reação americana. De qualquer maneira, a maior economia do mundo já se mostrava em recessão, antes de um símbolo virar fumaça. Se a reação americana for rápida, categórica e definitiva, eliminar esse medo do que possa vir a ser essa reação, é questão de 10 dias a gente está com a economia normalizada. Americana, brasileira, europeia, mas numa trajetória de recessão. E nos dois prédios, nas duas torres do World Trade Center, estavam as sedes de grandes grupos de telecomunicações e também escritórios dos principais bancos de investimento e corretoras de valores do país. Parte dos negócios do mercado financeiro americano hoje não foi processada. Tudo se perdeu no meio dos escombros. Por isso, o Banco Central americano e de outros países, entre eles o Brasil, garantiram as operações do mercado financeiro internacional. Entre os sobreviventes do atentado ao World Trade Center estão alguns brasileiros. André Kamikawa é um deles. Ele estava trabalhando no 25º andar no momento em que o avião atingiu a primeira torre. Ele relata o que viu por telefone. Uma pancada forte, a gente sentiu o prédio balançar para um lado e voltou, né? E olhando pela janela, assim que teve o tremor, pela janela se via muitos estilhaços
muitos pedaços, né, do prédio saindo pela janela. Então, todo mundo já achava que tinha sido uma bomba ou algo parecido. Nós descemos pegamos a escada de emergência, pegamos uma outra escada e conseguimos descer. O que mais me chocou realmente é o olhar no rosto dos bombeiros, porque você via que eles já sabiam do que estava acontecendo e subindo aqueles andares, carregando todo aquele equipamento que usam, uma aparelhagem pesadíssima, mangueira, machados e tubos de oxigênio e máscara. E o olhar deles era um olhar assim, muito abalado, né? E isso ficou muito marcado, uma coisa que me marcou muito, porque eu sabia que, não sei, eu espero que eles tenham conseguido salvar alguma coisa assim, mas meia hora depois o prédio desabou, né? E agora o assassinato do prefeito de Campinas, no interior de São Paulo. A perícia concluiu que 3 tiros foram disparados contra o prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT. Uma das balas matou o prefeito, outra atingiu o carro em que ele estava e a terceira ficou no chão. Ele dirigia o próprio carro e não estava acompanhado de seguranças no momento em que foi assassinado. Esta gravação foi feita há poucas horas antes do assassinato do prefeito. Como se fosse intuição, Antônio da Costa Santos falou sobre a possibilidade de ser substituído pela vice-prefeita. Se acontece alguma coisa comigo, ela é a prefeita, a primeira prefeita da história de Campinas. Aos 49 anos, casado, pai de uma adolescente, Antônio da Costa Santos levou um tiro ontem à noite quando saía de um shopping. Testemunhas viram 2 homens numa moto no local do assassinato. A primeira hipótese da polícia era a tentativa de assalto, mas nada foi roubado. Companheiros de partido suspeitam de um crime político. Como o Toninho era uma pessoa, sabe, que queria transformar a cidade de Campinas e estava tentando fazer mudanças muito importantes nessa cidade, possivelmente tivesse angariado alguns inimigos. Há 8 anos, quando era vice-prefeito, Antônio da Costa Santos denunciou irregularidades em obras e deixou o cargo. A polícia não descarta nenhuma hipótese, tentativa de assalto ou crime político, e admite que até agora a investigação não avançou. 6 suspeitos chegaram a ser detidos, mas foram liberados por falta de provas. O governador Geraldo Alckmin esteve no velório. A população de Campinas se despediu do prefeito, acompanhando o cortejo até o cemitério. E a seguir, novas informações sobre os atentados em Washington e Nova York. É incrível, mas sob os escombros dos prédios, sobreviventes usam o celular para pedir ajuda. Futebol, o Cruzeiro passa fácil pelo Independiente da Argentina em noite de Edmundo. Só ele marcou 3. Por causa da tragédia em Nova York, os jogos da Mercosul tiveram 1 minuto de silêncio. Com a bola rolando, o Cruzeiro mandou no jogo. Depois do cruzamento, Edmundo marcou o primeiro na partida. Cruzeiro 1, Independiente 0. Agora pênalti para o Cruzeiro, Ricardinho é derrubado. Edmundo bate e faz 2-0. Depois do levantamento na área, Oséias completa de cabeça e aumenta a vantagem. No segundo tempo, o time argentino desconta. Um belo gol de Galvão. 3-1. Nos acréscimos, Edmundo marca o terceiro dele no jogo e o Cruzeiro vence por 4-1. O Flamengo perdeu para o Nacional do Uruguai também por 4-1, mas segue líder do Grupo B. Pelo Grupo C, o Cruzeiro está em terceiro. E o tenista número 1 do mundo perdeu para um adversário que não está nem entre os 100 primeiros colocados na corrida dos campeões. Guga foi derrotado pelo paulista Flávio Sareta. Foi a primeira partida da Associação Profissional de Tênis disputada por Guga no Brasil. Sob um sol de mais de 30 graus na quadra, o número 1 do mundo começou bem. Venceu o primeiro set por 6-4. O adversário não se abalou. Notou que Guga estava cansado e fechou o set em 6-2. No terceiro set, Guga parecia ter voltado mais concentrado. Parecia. Errou jogadas fáceis e esteve irreconhecível em quadra. Durante toda a partida, Guga alternou jogadas brilhantes com lances em que visivelmente mostrou estar sentindo os efeitos do sol forte.
Mesmo com o incentivo da torcida, Guga não conseguiu vencer o sol, o cansaço e o adversário. E perdeu por 6-4, 2-1. Nunca joguei, né, nesses últimos 2, 3 anos tantos campeonatos seguidos, assim, com um número de jogos bons, ganhando tantos jogos. Então acho que chegou, né, uma hora de descansar. Durante a madrugada, tanques israelenses invadiram a cidade de Jenin, na Cisjordânia. A invasão foi mais um lance no conflito árabe-israelense, depois de um dia de bastante violência no Oriente Médio. Os tanques derrubaram uma base policial e se retiraram ao amanhecer. 3 palestinos morreram. Nesta terça-feira, assistimos ao inimaginável. Os atentados terroristas nos Estados Unidos revelaram aos americanos e ao mundo a fragilidade da defesa do país. A tão propalada segurança nacional ruiu diante de um plano audacioso que simplesmente não poderia ter dado certo. Foi um golpe profundo na autoestima da única superpotência mundial. O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, alertou agora à noite que o perigo não acabou. Ainda há fogo na região onde ficavam as Torres Gêmeas. Não há uma estimativa do número de vítimas, mas o prefeito adianta que será alto. Os americanos estão estarrecidos. A confusão atingiu o país inteiro. Milhões de pessoas sem saber o que fazer. A superpotência virou pelo avesso e mostrou que é frágil. Esta mulher reclama que a América estava totalmente despreparada. Na entrevista coletiva, a primeira pergunta ao secretário da Defesa fica sem resposta. O senhor sabia que poderia existir um plano terrorista como este? O secretário diz apenas que não discute questões de inteligência. O apresentador da rede ABC diz que o secretário só respondeu a perguntas óbvias e tira suas próprias conclusões. Segundo ele, tudo leva a crer que os Estados Unidos não tinham a mínima ideia do que isso poderia acontecer. O general Henry Shelton diz que não vai comentar o que pode acontecer a seguir, mas avisou: as Forças Armadas estão prontas. E vamos voltar a Nova York, de onde Zileide Silva tem novas informações. Zileide, como é que a cidade de Nova York está lidando com isso tudo, com essa tragédia? Ana, é uma recuperação difícil. Parte da cidade continua sem água, sem luz, sem leite, sem metrô. Os hospitais de Nova York, que estão lotados, principalmente com queimados, precisam de sangue e de leite. 78 policiais estão desaparecidos. Pelo menos 400 bombeiros podem estar mortos. E agora há pouco, Ana, nós recebemos uma informação ainda não confirmada. Sobreviventes estariam usando celulares para pedir ajuda. Outra informação ainda não confirmada. A polícia teria prendido 2 homens que estariam sob a ponte George Washington em um caminhão carregado de explosivos. Os 2 já estariam sob custódia, mas a polícia não teria confirmado se eles pretendiam explodir a ponte ou entrar na cidade para explodir outro alvo. E agora, uma importante informação. Sobreviventes já foram retirados, sim, dos escombros. Mas desses mesmos escombros, 2.000 mortos também já foram retirados. Entre 1.000 e 2.000 policiais e bombeiros vão passar a noite toda trabalhando nos escombros. Ana Paula. Muito obrigada, Zileide. Uma operação muito difícil, já que aquela área da cidade está sem luz. O Jornal da Globo fica por aqui. Nas manchetes dos jornais desta quarta-feira, o que você viu aqui, o terror. E agora à noite, nos degraus do Capitólio, o Congresso americano em Washington, deputados e senadores se uniram numa canção em homenagem à liberdade e à democracia. God bless America, my home, sweet home. God bless America, my home, sweet home. Ainda há muitas perguntas a responder. Como isso pôde acontecer? Por quê? Como pôde falhar a segurança americana? Mas uma coisa é certa, a história mundial é outra daqui para frente. Amanhã a gente volta. Até lá. Jornal da Globo.